Olá a todos, sejam bem-vindos ao 2 Leões à Conversa, especial eleições no Sporting 2022. Desta vez estamos com Nuno Almeida, candidato a membro do Conselho Fiscal e Disciplinar da lista C. Temos aí umas perguntinhas para lhe fazer, não é, Eduardo? E já agora, bem-vindo ao podcast, Nuno. Muito obrigado. Bem-vindo. Nuno, olha, para começar, ia-lhe fazer aqui uma pergunta mais genérica, que é o seguinte. Neste momento, o que é que considera que está a ser mal executado em termos de política das modalidades no clube? Mal executado. Em primeiro lugar, era importante sempre que sejam os sócios a decidir quais é que são as modalidades que querem integrar no clube e quais aquelas que querem extinguir. Isso é muito importante, faz parte da democracia. E para isso é fundamental também que os próprios relatórios de contas indiquem qual é que é o peso representativo de cada modalidade, as respectivas receitas e os respectivos custos, porque só assim é que também os sócios conseguem tomar uma decisão em consciência, algo que até o momento não é feito. Por isso depois viu-se que houve uma falta de apoio a atletas olímpicos, por exemplo, na modalidade de canoagem, que acabou assim por ser extinguida de um dia para o outro. É verdade que os Jogos Olímpicos não ocorreram em 2020, foram apenas em 2021, mas fazia todo o sentido que esse apoio se mantivesse, pelo menos por mais um ano, até ao final dessa realização dos Jogos Olímpicos. Este é aqui o Nuno, no fundo... peço desculpa, portanto, no fundo o que nos está a transmitir, por outras palavras, se eu percebi bem, é que provavelmente no Sporting existe neste momento um grande desequilíbrio orçamental entre diferentes modalidades. Sim, isso é normal, haver isso eu aceito e percebo que existem modalidades em que há uma aposta maior e outras que têm um orçamento mais reduzido. É importante é que quando surgiu, por exemplo, o basquetebol, obviamente que, havendo uma redução, houve uma necessidade de redução de custos de todas as outras modalidades que estavam a ser feitas. Por acaso correu bem, houve esse desinvestimento, mas houve uma aposta na formação, os treinadores também que já estavam com as equipas são competentes e acabaram por conseguir resultados, mas seria sempre um risco que era desnecessário se houver algo que seja sempre estruturado. Correto, mas não eu contra o basquetebol acho que posso falar porque é a minha modalidade. Não acha que o basquetebol devia ter feito um pouco aquele caminho das pedras que fez o hóquei em patins para hoje em dia haver uma identificação maior com a massa associativa e ter tido um crescimento sustentado melhor, não é? Porque ao fim e ao cabo o basquetebol apareceu, foi criado na primeira liga logo e não houve tempo para prepararmos escalões jovens, formar atletas para quando se chegasse à primeira liga, ou seja, foi tudo baseado em orçamento, vamos comprar uma equipa para ganhar. E a identidade do Sporting, será que existe? Pergunto eu. Quando fazemos as coisas assim, dessa forma? Eu não discordo de se criar assim a modalidade como foi feita. Deveria, como tinha dito há pouco, ter sido levado, por exemplo, à AG e dizer, olha, estamos a pensar em implementar esta modalidade, tem que, para isso, haver redução de custos com as outras modalidades e ser os sócios até a tomarem uma decisão face a essa proposta. Depois de resto, e aquilo que esta candidatura defende, é que devam ser sempre criados ter a formação, não é? Como foi indicado na própria questão, isso para nós é relevante, e também a modalidade estar disponível em ambos os géneros, tanto em masculino como em feminino. Neste caso o Sporting neste momento no basquetebol apenas aposta no masculino. Deveria haver depois um projeto para essa integração da parte feminina de qualquer modalidade. Não é em concreto contra a criação da modalidade,
o não reportar aos sócios e não colocar do lado dos sócios esse poder de decisão. E isso é aquilo que é importante na democracia do clube. Correto. Se formos a fazer uma análise, como é que eu ia dizer, mais atenta, o basquetebol feminino em Portugal teve até mais notoriedade que o masculino, porque tivemos atletas na WNBA, por exemplo, que deram muita visibilidade na altura ao nosso basquete feminino, e acho que é uma pecha as meninas que começam agora a jogar basquete não terem como opção representar o Sporting, muito francamente. Portanto, aí concordo em absoluto consigo. E diga-me uma coisa, como é que vocês veem a gestão das modalidades para o futuro no caso de vencerem as eleições? Em termos de gestão, é importante que elas sejam autossustentáveis ou o mais perto disso. Aquilo que nós sabemos é que neste momento a cotização é atribuída para as próprias modalidades. É importante haver algum critério que defina aquilo que é a atribuição de determinada cota para cada uma das modalidades, para sabermos qual é o nível de receita que cada uma das modalidades tem. Da mesma maneira que a estrutura de custos se deve manter dentro da realidade da própria modalidade para ela ser autossustentável. Dando aqui um exemplo claro, quando foi feito o leak da auditoria que surgiu tanto na SAD como no clube, todas as modalidades para eles eram numérico sustentável. É normal, porque não tinham a cotização atribuída daquilo que é a representatividade daquilo que é a atribuição para o gasto em cada uma dessas modalidades. Porque de resto, em termos de receitas que existem, modalidades que, por exemplo, são autossustentáveis, temos a ginástica e a natação, praticamente serão as duas que são autossustentadas no clube, porque são aquelas que representam as inscrições nas modalidades com um valor maior, porque há muitos praticantes que pretendem, e nem sequer estamos a falar de uma profissionalização, mas das pessoas que querem praticar desporto, e que o Sporting permite isso com o multidesportivo. Isso são ganhos à volta de 1,5 milhão de euros. Não estou a falar agora deste último ano, obviamente que baixou tendo em conta a pandemia, mas em termos de normais seria desses números que estaríamos a falar. Em bilheteira, o Sporting no geral, ou seja, das diferentes modalidades, encaixa à volta de 500 mil de euros. E em termos de patrocínios, será à volta de 2 milhões, sendo que obviamente metade desse valor praticamente é geral para o Sporting, e depois cada uma das modalidades em si terá os seus patrocínios individuais, que obviamente aí o futsal é o que terá o maior volume de patrocínios. Essa informação vinha até agora no último orçamento que foi apresentado aos sócios, já vinha com um maior detalhe, e isso ainda bem, que é importante, mas depois quando falamos do relatório em si do clube, já não se verifica depois a informação que é importante os sócios serem esclarecidos. Certo. E diga uma coisa, vocês têm algum tipo de medidas que estão a pensar em aplicar para dinamizar a parte da bilhética das modalidades, dinamizar o suporte de patrocínios às modalidades? Porque uma das coisas, quando eu comparo, por exemplo, os nossos dois grandes concorrentes a nível de modalidades, será o que? O Barcelona e o CSKA, que são os clubes na Europa que têm mais títulos nas modalidades. E eu há uns tempos, por uma mera curiosidade, na verdade, estive a ver, e por exemplo o Barcelona tem estruturados os patrocínios por modalidade, não é? E muitas vezes não tem o mesmo patrocínio para camadas jovens ou para alguns escalões de camadas jovens que têm na equipa sénior, etc. Ou seja, como eles congregassem o grupo de patrocinadores amigos deste desporto, do desporto A, depois o grupo de patrocinadores do desporto B, e eles, na minha cabeça, pelo menos eles tentam criar a tal sustentabilidade maior através disso. Depois também tem uma bilhética brutal, mas pronto.
Nós temos algum plano da vossa parte para o caso de ganharem, de estruturarem estas coisas, de procurarem este tipo de parceiros e de relações com patrocínios amigos das modalidades? Em relação aqui à primeira parte da bilheteira, algo que é muito importante fazer e percebermos é que nós temos diferentes modalidades, neste caso aquelas que os sócios acabam por pagar para ver do pavilhão, que os sócios têm diferentes gostos em relação a essa modalidade, vão dar preferência a uma em relação à outra, é normal. Isso tem a ver com as próprias características da modalidade, tem a ver também com a cultura do próprio país, e por isso é importante uma diferenciação de preços em relação à própria modalidade em si, como também à própria fase da competição. Uma coisa é estarmos numa fase regular no início do ano, outra coisa é estarmos numa fase final do campeonato. Uma coisa é estarmos a jogar contra uma dos nossos rivais, outra é estarmos a jogar contra uma equipa que esteja no último lugar da tabela classificativa. Isso tudo tem peso e, portanto, é importante haver uma diferenciação dos valores de bilheteira. Imaginando o voleibol, que é a modalidade que se calhar tem menos adeptos no pavilhão, haver jogos que possam ser gratuitos, mas depois compensados os jogos com o Benfica serem ligeiramente mais caros, o preço variar e ser adaptado consoante também a lei da oferta e da procura. E isso vai fazer com que fique equilibrado os valores que o Sporting vai recebendo, pelo menos, mas também essas gratuitidades ou valores mais reduzidos vai permitir também que mais pessoas possam ir ao pavilhão. Depois também que haver também maior incentivo, isso já é notório e já é feito também por parte deste atual Conselho Diretivo, dar continuidade ou aumentar ainda o incentivo às pessoas a visitarem o pavilhão. A quem nunca foi, a quem já foi mas já não vai há muito tempo, dar destaque dos jogos que são mais importantes também com maior antecedência. Se calhar, para além de fazer só os anúncios no estádio e nos jogos de futebol, enviar e-mails com maior antecipação aos sócios para dar a conhecer que esses jogos vão existir, porque se a agenda for muito em cima, as pessoas depois podem ficar mais relutantes. Dar mais destaque na agenda também nos órgãos de comunicação social do clube, na Sporting TV, no jornal do clube, nas redes sociais. Isso é o importante para as bilheteiras. Em relação à parte dos patrocínios, nós somos o Sporting e uma das coisas que neste momento, na nossa opinião, deverá melhorar é que a marca neste momento está apenas na SAD. Estando a marca apenas na SAD, e quando falamos da marca merchandising, a loja verde, é isso que acaba por impossibilitar ou retirar um pouco o foco daquilo que é as modalidades. Uma das coisas que, por exemplo, o Nuno Sousa tem dito nas entrevistas que tem dado, no debate, porque é que, por exemplo, não existem camisolas das jogadoras do futebol feminino, apesar do futebol, deu esse exemplo, mas o futebol feminino também está na SAD, mas como deu esse exemplo, podemos falar do Ângelo Girão, uma camisola do João Matos, ou ainda outros artigos que possam ser comercializados na loja verde. Tem muitos artigos que é possível explorar, porque um sócio adepto de um clube gosta daquilo que é o colecionismo. Gosta de colecionar os cascóis, colecionar as camisolas, e eu, por curiosidade, fui procurar para comparar artigos da loja do Barcelona, não é? Que acaba por ser, como disseram bem, em termos daquilo que é a nossa concorrência em termos de clube, daquilo que é o nosso objetivo de clube europeu nas diferentes modalidades, e o Barcelona consegue ter artigos que se calhar custam 1000 euros, porque tem uma camisola que foi utilizada naquele jogo por aquele jogador. Tem um artigo que é único, que é exclusivo, e aí por vezes não vamos pelo preço em si, mas pelo valor depois sentimental que ficamos por ter uma peça única. Portanto, em termos comerciais, a própria loja verde devia ter esse exponencial e a marca passar para o clube, que era uma das fontes de receita que se ia feita. E depois é irmos procurar também patrocínios, porque nós somos o Sporting. Se formos bater à porta dos vários sítios,
vão certamente abrir-nos portas. E se continuamos a fazer um trabalho de continuidade que tem sido bem feito pelas últimas duas direções, não é? Porque ao fim e ao cabo os resultados desportivos nas modalidades que foram feitos por este Conselho Diretivo também foram exponenciados pelo anterior, não é? Não vamos só tirar esse percurso que tem sido feito. Obviamente. E por isso é continuar essa parte e aí potenciar as receitas com as oportunidades que possam surgir, e depois toda a parte comercial, o foco no sócio, a democracia no clube também vai levar a que mais pessoas possam ser sócios, que vejam benefícios com isso, e portanto vai ser sempre, essa ideia ser um bolo crescente. E a época que também tem sido falada também deverá servir obviamente para alimentar aquilo que é a dinâmica das modalidades. Sim, olha, eu deixo-me só destacar, há aqui dois aspectos que eu achei muito interessantes naquilo que disse. O primeiro é aquela questão de haver jogos que são grátis, e se de preferência esses jogos forem colocados à volta dos jogos do futsal e do futebol, que eu imagino que sejam aqueles que têm mais presença dentro do pavilhão, não é? Eu penso que se pode voltar a incutir uma coisa que havia na minha altura, que era o dia de Sporting, que a malta ia para lá cedo e estava ali o dia todo a ver jogos. E o que isso fazia é que também criava uma identidade dos sócios com as modalidades, com as diferentes modalidades. Eu lembro-me que na minha altura toda a gente sabia que eram as atletas do vôlei feminino, do hóquei patis masculino, tudo. Aquilo era transversal, toda a gente sabia tudo, porque ia para lá de manhã, saía de lá depois, por exemplo, do jogo de futebol, que normalmente era o que fechava o dia, e entretanto tinha visto 3 ou 4 jogos naquele dia de diferentes modalidades. Isso acho que é super importante. Depois o outro aspecto que falou da app, eu, por exemplo, via com bons olhos o Sporting ter uma app em que tipo, tinha um acréscimo de valor irrisório para os sócios, tipo 1 euro, 2 euros, qualquer coisa por mês, e que tinham acesso aos conteúdos dos jogos das modalidades todas. Podiam ir lá revisitar, ver os jogos que quisessem, e acho que era uma coisa que se pagava sozinha e que era, mais uma vez, lá está, uma fonte de receitas para o clube. Da mesma forma que falou aqui das camisolas das modalidades, vamos ser sinceros, quando foi agora aos Jogos Olímpicos, quantas camisolas se teriam vendido a Patrícia Mamona? Quando foi agora o Europeu de Futsal, quantas camisolas se vendiam do Ziki, do Eric, do João Matos, quer dizer, pronto, também eram muitos do Sporting, felizmente, mas quantas teriam vendido? E sem dúvida que isso é uma oportunidade de negócio desperdiçada. E vamos ser sinceros, não são medidas tão caras de implementar quanto isso, e nós já andamos a perder estas receitas há uma série de anos. A verdade é essa, não é? Certo, acabamos por ficar apenas com um segmento do mercado, quando podemos alargá-lo muito mais, ter mais receita. Há sócios no Sporting que não dão preferência ao futebol e vão preferir realmente uma outra modalidade. Também existem esses sócios. Aliás, nós somos um clube com uma quantidade de sócios muito heterogéneos, não é? Portanto, de mais diferente que existe. E, portanto, estaríamos aqui apenas não só a aproveitar esses outros segmentos, como também incentivando as pessoas que já gostam do futebol, mas que entram na loja verde e têm algo diferente que possam ver que existe no Sporting. E diga-me uma coisa, em termos de futuro, qual é o vosso plano para a formação das modalidades? Vocês já pensaram nisso? Têm alguma coisa definida? Porque é assim, eu imagino que agora as condições sejam melhores, mas a formação das modalidades, na minha altura, era um bocadinho o patinho feio do Sporting. Estávamos com grandes dificuldades. Acho que isto
é sabido, não é? E mesmo assim, na altura, tínhamos uma coisa melhor do que temos agora. Tínhamos múltiplos pavilhões, porque eu apanhei aquela fase do início das obras, por exemplo, do Metropolitano. Nós tínhamos ainda 2 pavilhões mais a nave de Alvalade, e hoje em dia ou é o pavilhão João Rocha ou os miúdos têm que se deslocar, não é? E esta era a minha pergunta: o que é que podemos fazer para começar a dar condições melhores a estes miúdos que gostam de outras modalidades e que querem praticá-las no Sporting e podem ter um futuro a representar o Sporting, para eles se sentirem também mais integrados no clube e não sentirem uma descolagem do futebol profissional, por exemplo? Olha, em relação ao foco nas modalidades e aos planos das modalidades, que eles neste momento já têm, portanto, na parte de competição. Uma das coisas que o Sporting também pode e deve explorar, e não tem feito, é na parte formativa, digamos assim, que são aquelas que neste momento nós estamos a designar por academias ecléticas. Se existem escolas de academia Sporting que têm na parte do futebol e funcionam em regime de franchising, mas que permitem expandir o nome do Sporting pelo país fora, tem vários jovens jogadores que praticam essa modalidade, eles pagam uma mensalidade, e serve também para o Sporting acabar por ter uma rede de recrutamento, né? Dentro desses miúdos todos, se houver jogadores que se destacem, o Sporting fica logo com prioridade para poderem ir treinar ou ao Polo EUL ou então à academia. E fazer-se essas academias ecléticas com esse mesmo intuito de promover as diferentes modalidades, de haver alternativas que os sportinguistas possam fazer na prática de diferentes modalidades. E isso iria permitir também o desporto nacional beneficiar, porque esse tipo de negócio, digamos assim, tem que haver também técnicos que sejam melhores, serve para os tempos livres das crianças e dos jovens, permite que eles possam experimentar uma ou diferentes modalidades, e isso é enriquecedor e acaba por também contribuir para o desenvolvimento dos próprios jovens enquanto cidadãos, mas também das próprias modalidades que vão ter mais praticantes a experimentar as mesmas. E para além dessas academias ecléticas, algo que é muito importante que nós queremos implementar é a nossa contribuição para o desporto escolar e também a parcerias com as juntas de freguesia, ou seja, essas academias ecléticas. A ideia é serem implementadas em conjunto com escolas que por vezes já têm essas instalações disponíveis para serem utilizadas, ou com juntas de freguesia, através também, por exemplo, de orçamentos participativos que possam colaborar connosco se for necessária a criação de alguma infraestrutura. Isso é algo que é importante no desenvolvimento e no contributo do Sporting para a sociedade. Certo, até não querendo ter a foice em seara alheia, até podiam alargar essa parceria ao próprio Ministério da Educação e ficavam com as próprias escolas quase como rede de recrutamento, porque sendo que o Sporting, por exemplo, podia só emprestar regularmente os formadores, entre aspas, para ir às escolas, demonstrarem esses desportos das modalidades e tal. Também era também é importante. Surgiu-me logo na cabeça. Também é importante e também é algo que nós mencionamos no programa. Até porque nós temos uma figura que, aliás, neste caso duas, de acordo com o nosso programa. O Sporting atualmente tem o Jubas, mas aqui a nossa candidatura tem o Jubas e a Léo, que podem também visitar escolas e estarem em contacto com as crianças, levando atletas de modalidades, promovendo as modalidades, havendo algum tipo de parceria, nem que seja para a própria divulgação do desporto em si, e entusiasmando crianças e jovens para a prática dessa mesma modalidade. Certo, e diga-me uma coisa, está a pensar também por vocês
a loja verde itinerante poder acompanhar as modalidades quando vão jogar fora? A loja verde itinerante, tanto acompanhar as modalidades quando vão jogar fora. Não sei se tínhamos isso realmente no programa, mas isso obviamente que é uma daquelas medidas que faz todo o sentido. Uma das coisas que esta candidatura quer e que foi feito desde o início, e é isso que é importante também fique claro para todos os sócios, é que nós nem todos nos conhecíamos uns aos outros antes de começarmos este projeto. Nós fomos nos conhecendo com este objetivo de apresentar propostas na altura para o Congresso Leonino, que não chegou a realizar-se, certo, e que o objetivo era apenas contribuirmos para uma melhoria do Sporting. Entanto, foi cancelado esse congresso. Enquanto Movimento Sou Sporting, realizámos o congresso em Coimbra, apresentámos as ideias e foi daí que surgiu depois esta candidatura. Portanto, mesmo não estando pensada essa ideia, é algo que ficaríamos sempre a considerar, porque faz todo o sentido também haver esse merchandising disponível para os visitantes, digamos assim, que acompanham o Sporting fora de portas. No entanto, isso depois também depende sempre da questão logística, não é? Que ficaria pensado. Obviamente. Seria sempre o caso de transportar muita coisa que depois acaba por não ser logo vendida. Não, é algo que teria que ser pensado. Se é rentável, etc. Certo, exatamente, mas experimentar. Eu estou a pensar, claro, eu estou a pensar no sentido de se tentar arranjar mais equilíbrio orçamental para as modalidades saberem que este é o dinheiro deles, porque não haver aquela dependência da cotização, não sei o quê, para termos modalidades melhores, essencialmente, não é? Eu acho que o equilíbrio orçamental tem que ser sempre o objetivo. Outra coisa que eu lhe ia perguntar, se vocês alguma vez consideraram uma ideia que era haver dias das modalidades nos núcleos, ok? E fazerem um preço especial para uma carrinha, trazer o grupo de sócios do núcleo e vir ver os jogos das modalidades. Se alguma vez estiveram a pensar nisso, porque isso era outra coisa que eu acho, para já aproximar as pessoas que não estão em Lisboa do Sporting, não é? E segundo, lá está, para dinamizar a modalidade, conseguir encher o pavilhão em todos os desportos possíveis. Eu acho que era o dia dos núcleos devia existir tanto para o pavilhão João Rocha, que ainda não é muito usual essa dinâmica, como existe neste momento para encher o estádio, e mais facilmente se enche o pavilhão do que se enche o estádio. E também é por aí que depois, através das diferentes transmissões televisivas que são feitas, quer pela Sporting TV ou quer por outra estação de televisão, que as pessoas vão vendo o pavilhão cheio, aquele ambiente, querem também viver isso, querem experienciar isso, vai levar mais pessoas ao pavilhão. Portanto, obviamente que é uma medida que está na nossa candidatura, esse dia dos núcleos no pavilhão, para além do próprio estádio. Ao fim e ao cabo, é uma medida muito simples, que tudo bem que estamos ali, é uma oferta, digamos assim, podemos dizer, porque obviamente que estamos a convidar as pessoas, também não vamos estar a pedir para elas estarem a pagar. É isso que eu creio que aconteça no futebol, não é? Aquele jogo, pelas contribuições que eles já estão de pertencer aos núcleos, têm acesso àquele dia de ter esse bilhete gratuito para o futebol. Porque não mesmo para o pavilhão, em que temos diferentes modalidades, que queremos sempre um pavilhão cheio, e é uma forma de aproximação também dos próprios núcleos entre si, de terem um dia especial. Agora, outra das medidas que nós teríamos para os núcleos é também haver pontos de venda da Loja Verde
nos núcleos, faz todo o sentido. Os núcleos terem essa situação de centralização, já não digo da parte do voto nos núcleos, não é? Porque também isso faz parte da democracia que tinha sido prometida por este atual Conselho Diretivo e não foi cumprida, ou seja, as pessoas dos núcleos ou votam por correspondência ou têm que vir votar ao pavilhão João Rocha e beneficiarem da venda de artigos da loja verde é uma medida que queremos implementar. Eu até creio que esta medida seja partilhada pelas três candidaturas. Esperemos que seja a nossa a vencer, porque assim sabemos que mais facilmente será implementada. Sim, porque quando fala dessas promessas, algumas delas já foram feitas na campanha anterior e não chegaram a ser implementadas, não é? A verdade é essa. Por exemplo, essa dos votos dos núcleos é uma delas, que agora parece que aparece aí encapuçado uma alteração de estatutos para, em vez de se implementar o voto no núcleo, implementar-se o iVoting, que eu pessoalmente sou absolutamente contra, mas o voto por correspondência levanta também muitas questões. Também tem os seus problemas e realmente o voto nos núcleos através de uma VPN, com segurança, com pessoas responsáveis pelos núcleos ali em loco a controlarem a votação, parece-me a solução mais segura do que qualquer uma das outras que tem sido ventilada cá para fora, tá? Portanto, eu percebo que existe uma relutância em relação ao iVoting. Para quem assistiu agora ao debate televisivo, foi mencionado pelo Frederico Varandas essa implementação do iVoting, mas nós, antes desta candidatura, enquanto movimento do Sporting, fomos os primeiros a trazer para a discussão a questão do iVoting. Eu pessoalmente, a mim não me faz confusão nenhuma. Percebo que possa suscitar sempre alguma dúvida, alguma desconfiança, mas a verdade é que em 2011 e o voto era feito presencialmente, também suscitaram muitas dúvidas essa eleição e era feita de forma presencial, com o papel ou com o carregar no digital, mas a sair o boletim, e também se levantou dúvidas em relação ao próprio ato eleitoral. Ao resultado eleitoral. Até porque o atual presidente da mesa da Assembleia Geral, na altura, pensava até que tinha ganho enquanto presidente da mesa da Assembleia Geral e que Bruno Carvalho tinha ganho o Conselho Diretivo, e depois deu os parabéns a Bruno Carvalho, mas afinal não foi o Bruno Carvalho que ganhou, foi o engenheiro Godinho Lopes, e afinal quem tinha ganho o presidente da mesa da Assembleia Geral tinha sido Eduardo Barroso. Portanto, houve ali uma grande confusão na altura, e portanto, essa venda assim, e vou-lhe ser sincero, acho. Tenho a sensação que nunca vamos saber com certezas absolutas aqueles resultados eleitorais. Mas é uma opinião minha, mas pronto. É factual que houve essa confusão toda com a situação do voto presencial. Sim, isso é factual e a mim ninguém me tira da cabeça. Sim. Um cenário possível possa ter sido Rogério Alves ter sacrificado em prol de ter Godinho Lopes como presidente. Não ponho de parte essa possibilidade, atendendo ao percurso do Dr. Rogério Alves como presidente da mesa da Assembleia Geral, em tantas vezes que o foi no Sporting. Portanto, isto para lhe ser muito sincero, portanto, eu pessoalmente acho, não consigo conceber que aqueles tenham sido realmente os resultados daquele ato eleitoral, por exemplo. Não é? Mas em relação ao iVoting, pronto, nós somos, tanto eu como o André somos da área, e
E aquele exemplo brilhante que Frederico Varandas, por exemplo, apresentou da Estónia como um caso de sucesso no iVoting, por exemplo, posso lhe dizer que passados uns meses uma universidade norte-americana foi estudar o processo de iVoting e descobriu que provavelmente haveria uma grande discrepância e que aquelas eleições podem não ter produzido resultados reais, não é? A Alemanha tornou o iVoting anticonstitucional por não oferecer segurança. Portanto, o voto através da internet é uma coisa com demasiados problemas hoje em dia para se poder pensar nele seriamente. Agora, há outras soluções. Nós neste momento nem sequer, creio que nem sequer esteja no nosso programa. Nós apresentámos isso enquanto movimento do Sporting. Sim. Mas não vai para a candidatura até por uma razão, porque tem que ser passos pequenos também para, da mesma maneira que falámos do sócio, um sócio, um voto, também não é isso que estamos a trazer neste momento para a candidatura, apenas reduzirmos a diferença que existe entre o sócio que chega ao Sporting Clube Portugal no seu primeiro ano em que pode votar e aquele sócio que já tem 50 anos de sócio, que tem uma diferença gigante em termos daquilo que é o número de votos. Ninguém perde o número de votos, aquilo que vai perder é o rácio entre o sócio que vota mais e tem mais votos e o sócio que tem menos votos. Mas para isso, para combater isso, e é algo que já devia estar aqui, aí nem sequer estaríamos se calhar a falar do iVoting, porque já nem sequer veríamos isso como uma necessidade fundamental. Se já houvesse a possibilidade de se votar nos núcleos, já era um passo gigantesco. Nos núcleos, óbvio. Era um passo já gigantesco para que ficasse colmatada a dificuldade de muitos sócios poderem votar ou serem obrigados a votar por correspondência, porque obviamente que depois vir para o pavilhão João Rocha e fazer 300 km ou 200 km e ter que voltar. Sim, para muitas vezes ainda estar um bocado na fila e depois, se quiser comer qualquer coisa ali perto, o Alvaláxia estar absolutamente cheio, é um dia penoso para os sócios. A opinião que eu tenho é que os dias de votação são um dia difícil para o sócio, fisicamente mesmo, não é? Mas sim, mas a verdade já agora fazia. Diga. Deixa-me só dizer que não, diga. O sócio, eu creio que eu sempre votei presencialmente, nunca como resido perto, digamos assim, na área metropolitana de Lisboa, nunca tive essa dificuldade. Mas creio que a maioria dos sócios, mesmo que o voto por correspondência, acabam depois por se desligar um pouco e não querer participar no ato eleitoral, porque também não têm esse desgaste que estava a apontar, mas que faz parte daquilo que é a democracia do Sporting. Termos que ir para a fila ali, atrás dos outros sócios. Fala-se de Sporting, mas sem nunca falar daquilo que é o ato eleitoral em si, e acaba por ser uma experiência do próprio sportinguista sócio que está na fila para ir votar, à espera para poder tomar a sua decisão. Isso faz parte. Sim, eu acho é que podia ser mais simpático, não é? De a coisa ser mais fluida, estar muito mais bem organizada. Nós já tivemos alguns atos eleitorais mal organizados, francamente, não é? E acho que não devia ser assim. Então, mesmo em termos de AGs, acho que as coisas às vezes deviam estar mais bem organizadas, de forma que a experiência para os sócios fosse melhor. No fundo, é mais isso que eu estou a dizer, porque ir votar numas eleições de Sporting é sempre um prazer, e aí estou de acordo consigo, atenção. Mas já agora queria fazer outra pergunta, já que referiu essa questão do sócio um voto, não sei o quê, vocês têm algum plano para evitarem aquela situação de um presidente poder ser eleito com uma minoria de votantes? Poder ser eleito com uma minoria de votantes? Sim, com maioria de votos, mas minoria de votantes. Eu creio que não esteja, não sei se está expresso no nosso programa, que é bastante vasto, mas obviamente creio que todas as candidaturas mencionam que vai haver uma alteração aos estatutos.
Agora, isso depois vai sempre depender como for feita essa alteração aos estatutos, porque por vezes a alteração dos estatutos vem num bolo compacto. Querem mudar estas coisas todas ou não? Ou seja, não existe um debate para pontos que sejam soltos e as pessoas poderem tomar a decisão se querem mudar aquela parte ou não. Isso foi, por exemplo, aconteceu em 2017 com Bruno de Carvalho, em fevereiro, quando vai àquela AG, que porque os estatutos têm que ser aprovado com 75%, não é? 3/4 dos votos, e foi aprovado, mas foi aquilo tudo no geral, ou seja, mudou-se algumas coisas, até que depois acabaram por prejudicá-lo até em relação ao que foi o regulamento disciplinar que ele próprio queria fosse aprovado, e foi, tudo bem. A questão é, existiam várias coisas que poderiam ser soltas. Isso tanto serve para o que aconteceu como serve para o futuro, porque os sócios podem concordar com determinada medida, imaginando que agora na próxima reformulação dos estatutos, independentemente de qual for o conselho diretivo que vai ganhar, claro que nós esperamos que fosse o nosso, vinha lá a questão do iVoting. E o Eduardo disse que era contra o iVoting. Então, só por causa daquilo, independentemente de haver 200 outras coisas que concordava, como aquele não concordava, vou chumbar tudo. Vai chumbar tudo. Pronto. E é isso um pouco que acontece. E devia ser pensado, e espero que da nossa equipa isso pelo menos vá por partes, porque é importante há alguns pontos nem serem exatamente só para os estatutos, mas para percebermos e sondarmos os sportinguistas daquilo que querem, se faz sentido, e aí avançar-se. Aquilo que está definido em termos de, respondendo também à sua pergunta, é criarmos uma forma de colocar, por exemplo, preferências, evitando-se, por exemplo, a segunda volta, ou definir-se logo à partida, que é isso que estava a colocar, era se faria sentido evitar que houvesse um sócio que não tivesse a maioria absoluta, mas exatamente, houvesse uma segunda volta. Só que estou só a dizer isto porque isto tem sido um objeto de grande clivagem dentro do clube, não é? Tem, porque depois temos a nossa candidatura, aquilo que defende é que, em vez de estar a fazer uma segunda volta, digamos assim, uma outra Assembleia Geral, que existe custos para o clube desnecessários, é haver forma logo, quando eu vou colocar agora o meu boletim de voto, eu coloco a lista C em primeiro lugar e depois a seguir coloco uma outra lista. E portanto, havendo necessidade de fazer uma recontagem, digamos assim, automaticamente eu já estou a validar, e a segunda lista ganhou, porque na primeira não teve todos, mas se calhar com os da segunda opção que é colocado já daria essa maioria absoluta. E porquê que esta candidatura não é claramente a favor de uma segunda volta? Primeiro, por essa questão também económica e logística, não é? De realizar a segunda Assembleia, e depois porque muitas vezes acaba por haver alguns jogos de interesses, dos quais nós somos contra, para haver alguma junção de listas ou o que seja, de forma a alterar ali um pouco as regras daquilo que era a primeira parte das candidaturas. E portanto essa é a principal razão para defendermos esta segunda volta desta maneira. Certo, muito a lembrar coisas que já aconteceram nas eleições presidenciais em Portugal, não é? Que as segundas voltas depois mudam o vencedor da primeira volta. Certo, para não haver, digamos assim, arranjinhos para certo. O futuro. Que é uma coisa que a gente não está nada habituados no Sporting. Certo, por isso esta forma que é apresentada seria o mais adequada. Olha, vou ser sincero, é uma solução que eu nunca tinha pensado, mas é muito interessante. É muito interessante, porque da mesma forma que pode tornar a lista que ganha maioritária, também pode fazer com que a lista que ficou em segundo lugar e que teve maior número de votantes acabe por ganhar as eleições. Curiosamente, porque é uma questão de estatística.
É isso, só seria por uma questão de desempate, digamos assim, portanto nunca seria o Exatamente. mas em termos de desempate pode acontecer, obviamente, isso mudar a segunda volta, automaticamente muda o resultado, como se fosse da segunda volta, sim, isso seria possível, mas também tem a ver com a opinião dos vamos ser sinceros. Claro, mas se calhar faz sentido, não é? Se há uma lista que tem muito mais gente a votar nela, no entanto tem menos votos, não é? Para a estabilidade do clube, se calhar é importante que quando apurado o resultado até seja essa lista que ganha, não sei, mas provavelmente sim, não é? Nós assistimos a episódios muito chatos na vida do clube, de grande desunião até entre massa adepta, por causa destas coisas e outras que não foram tão recomendáveis como cooptação de presidentes e não sei o quê, mas esta é uma das coisas que eu acho que tem solução, não é? E que andamos a adiar de ano para ano e o problema tem-se arrastado e quem paga tem sido o Sporting, no fim e ao cabo, não é? Sim, um bocado nesse... Neste caso, por isso é que esta solução acaba por, no nosso entender, ser a mais vantajosa em termos logísticos, económicos e também de transparência. Já agora, só juntando os meus 2 cêntimos a esse tema, e aí eu tenho um bocadinho mais experiência por ser membro fundador da tentativa de criar o Partido Pirata Português em Portugal e de ser membro do Partido Pirata Internacional, e os partidos piratas mundiais usam um sistema que é o Liquid Feedback, que é muito parecido a esse sistema que está a referir, que é precisamente as eleições, em vez de serem uma percentagem, as pessoas orderam por ordem de preferência aquilo que estão a votar, e depois aquilo devolve-nos o feedback geral, e depois então toma-se a decisão que medida é que ganha ou que pessoa é que ganha. Aqui é híbrido, mas sim, eu percebi a ideia. Sim, aqui a ideia é o primeiro que ganhasse mais, ganhou. A questão é para o desempate, digamos assim, se tivesse que ser acima dos 50%, para haver esse modelo que permitiria depois. Mas é a ideia. Isto tudo passará sempre, e são propostas que trazemos, que independentemente de uma vitória no dia 5 de março, vão ser sempre colocados em Assembleia Geral aos sócios. São os sócios que decidem. Por isso é que eu também estava a dizer que, em termos de alteração depois dos estatutos, se for tudo num bolo, olha, isto é tudo aquilo que nós temos de ideia, claro, que se for de acordo com aquilo que já está nos programas eleitorais, e nós nisso somos o que tem mais completo. Obviamente que já poderíamos colocar certas medidas, porque as pessoas que teriam votado em nós, em princípio, concordariam com essas medidas, mas também não tenho que concordar com todas. Apenas, claro que gostamos que sim, porque também não vemos ali nada que não seja fácil as pessoas se identificarem, porque isto também foi construído por sócios, com as ideias que tínhamos dispersas e queríamos aglutinar para construir aqui uma super ideia com toda a gente se possa identificar. Claro. Já agora colocava-lhe uma última questão, já que falou nos programas, que é obviamente que o Nuno vai gostar mais do programa da sua lista, porque colaborou com ele e ajudou a pensá-lo, mas como é que o Nuno olha, por exemplo, para os programas das 2 outras listas? Eu vou-lhe dizer, nós fizemos aqui 3 episódios em que analisámos os programas e ficámos um bocadinho preocupados. O vosso programa tem toda a razão, é de facto extenso, é detalhado, nós conseguimos encontrar as respostas às vossas medidas, e depois ficámos um bocadinho com a sensação que, especialmente o programa da lista A, ficámos um bocadinho na sensação que é um bocadinho vazio. Vocês, enquanto lista, também têm essa sensação? Vocês avaliam assim o programa contra o qual estão a concorrer? Da mesma forma que nós. Eu tive o cuidado de ir analisar os outros programas. Fiquei surpreendido porque um dos programas, neste caso o da lista A, eu li 2 vezes, mas no mesmo documento, e comecei a ver que
existem páginas que são claramente repetidas e fiquei assim, mas que é isto? Já tinha visto isto em algum sítio. Ou seja, aquilo que ali está chama de resumo, é exatamente aquilo que tinha dito anteriormente sobre o mesmo tema. E nós temos um termo para isso que é um filler. Está lá para encher a página. Foi isso. Claro que obviamente todos os programas acabam por trazer medidas para a discussão que são interessantes, não digo o contrário, ainda que algumas possam ser um pouco para, digamos assim, para encher chouriço, só para ter lá a medida, mas depois não se aplica, porque foi isso que aconteceu no último programa eleitoral do Frederico Varandas. E metade não foi cumprido, ou seja, obviamente que em termos de resultados desportivos nós conseguimos, ninguém tira o mérito disso. Neste caso o mérito foi mais até para mim de Ruben Amorim no futebol e das modalidades, eram treinadores e que praticamente já vinham todos de outros conselhos diretivos, não foi apenas uma continuidade. Pronto, e bem, ajustou, reformulou. Agora, no programa em si, por exemplo, núcleos. A única vez que é abordado no programa da lista A é para falar naquela tal proposta de ter no merchandising nas lojas porque de resto não fala. É engraçado que foi trazido a questão do iVoting no debate, mas nem sequer está no programa eleitoral de Frederico Varandas. Mas ele trouxe isso à baila no debate. Está encapuçado, na verdade. Ou isso, porque claramente na verdade não está. Sim, claro. Mas está lá como não consigo parafrasear corretamente, mas algo como pretendemos fazer uma alteração nos estatutos, assim uma coisa. É como está lá. Mas a alteração dos estatutos lá está, é muito vago. Nós só podemos. Não sabemos exatamente o que é a revisão dos estatutos. Exatamente. Que é depois exatamente. Na lista do Ricardo Oliveira, da lista B, tem algumas medidas que é aquilo que eles já vinham a defender, da segunda volta, tem essas coisas. Depois fala algo que até é interessante, mas que pelo aquilo que foi o debate televisivo foi muito pouco explicado, que é a cidade de Sporting e que ele pretende, né? Porque obviamente que se disserem a qualquer Sportingista, olha, vamos construir uma cidade de Sporting, as pessoas ficam entusiasmadas, é uma ideia, aglutinar, fico contente, mas quando percebo que não existe financiamento ainda, não existe sequer ainda um projeto, não se sabe onde é que vai ficar, não se sabe o que vai abranger, não sabe quanto é que vai custar, portanto, não se sabe nada, fica demasiado incompleto, é muito... É um sonho ainda e não uma realidade. E tinha algumas gafes. Eu vou-lhe ser sincero. Sim, a sensação que eu tenho é que o Nuno fez. Sim, que o Nuno ficou com a mesma sensação em relação ao programa da lista B como nós. Tem algumas boas ideias, mas nada está concretizado. Ou seja, pretendemos fazer isto, mas depois não temos uma indicação do como pretendem. E às vezes o como é mais importante do que a ideia em si. Claro que sim, porque a parte como... Foi isso que a lista também quis colocar na própria candidatura, foi explicar a lógica que está por trás de cada uma das medidas que defendemos, não é? Que há uma evolução no futebol feminino e por isso devemos colocar também as mulheres num eixo importante, segmentação para a loja verde, quer seja para ser a mulher enquanto sócia, portanto essas coisas todas que fomos trazendo nos diferentes pontos que fomos seguindo, das crianças, dos núcleos, das modalidades, da própria da reestruturação financeira, porque isso todos defendem, não é? A parte da reestruturação financeira. Agora, o atual Conselho Diretivo não se pronuncia como é que isso está, e a verdade é que já tinha prometido e não foi feito. E, por exemplo, a lista B também falha um pouco ao dizer só a forma como quer colocar a sua ideia, que é temos que trazer entre 150 a 200 milhões com juros baixos. E qualquer pessoa consegue perceber que é necessário ter garantias para se fazer empréstimos bancários, não é assim tão linear e tão romântico como a não ser que tenha
A não ser que tenha uma ideia genial como na anterior direção, em que levantaram o processo por causa da transferência do Marcos Rojo, e se ganhassem, ganhavam, se não ganhassem, tinham um empréstimo a baixo custo. E assim se construiu o pavilhão João Rocha. Eu pessoalmente achei aquilo genial. Houve muita gente que ficou contra aquele processo da Doyen, mas eu, na minha cabeça, foi um bocado isto: foi pá, se ganharmos o processo, espetacular. Se não ganharmos, arranjamos ali um empréstimo que depois o juro vai ser regulado pelo tribunal. Pá, maravilhoso. Mas pronto. Sim, o Sporting aí. Eu achei aquilo. Tendo tantas. Achei o conceito interessante. Tantas dificuldades para, às vezes, para os pagamentos aos fornecedores, e as notícias que de vez em quando vão saindo. Aliás, a última, e foi mencionada até no debate televisivo para a Sporting TV, que é alguma informação muito importante e que se calhar passou ao lado de muitos sportinguistas, que era essa informação daquilo que estava no prospecto obrigacionista, e que dizia que o Sporting estava no cumprimento de, agora não sei o número de cor, mas 16, 17 milhões de euros, à volta disso, que era o valor da dívida bancária. Portanto, essas coisas não podem acontecer. E mesmo a situação da dívida à UEFA é precisamente lamentável. Estarmos a chegar ao final do ano e a estarmos a ser bombardeados. Final do ano não, porque aquilo foi em dezembro e depois foi reforçado novamente no final de janeiro, a reforçar a que o Sporting não pagasse até ao final de janeiro a dívida. Isso, acho que... E mesmo repare, a questão da dívida a fornecedores, nós agora estamos a ser vendida uma ideia que pode haver dívida má e dívida boa. Dívida má era quando tínhamos 40 milhões de dívida a fornecedores e era outra direção que a tinha. A dívida boa é agora que temos 90 e é esta direção que a tem. E isto para mim é que é inconcebível, porque eu enquanto sócio passei por alguns. Diga. Eu aí gosto de ser mais esclarecedor, gosto de ser sintético na informação que transmito, e gosto sempre dos números com bastante rigor. Porque a dívida era, creio que era 44 milhões na altura quando o Bruno Carvalho do anterior Conselho Diretivo ele saiu, era esse valor, e era cerca de mais 10, 11 até 15 milhões pelo menos em diferente, que era o fornecedores corrente, ou seja, o que é que o Sporting tem que pagar a um ano, e o outro valor era o que o Sporting tem que pagar a mais de um ano. Atualmente esses 90 milhões são também a soma, digamos assim, entre os fornecedores corrente e não corrente. De qualquer das maneiras, os fornecedores correntes, de acordo com o último relatório, estavam em 67 milhões, de valor superior àquele que apregoava de coisa. Mas gosto, para não misturar aqui os valores. Eu sou sincero, não estão errados. Para mim, dívida é dívida. Sim, mas é. Para mim, dívida é dívida e o Sporting tem que a pagar. E eu enquanto sócio, e provavelmente o Nuno também e o André também, passámos por fases tão complexas do Sporting andar a mitigar problemas financeiros que tinha, que é das coisas mais tristes que nós podemos viver enquanto sportinguistas, é vivermos outra vez esses problemas. Pelo menos para mim, voltar a falar que o Sporting deve, de que o Sporting tem que vender para pagar, de que o Sporting tem que contrair mais empréstimos, a mim custa-me, por causa de tudo o que vivi, desde a Mato Freitas até sei lá, José Eduardo Betancourt, passando por Godinho Lopes. É por isso, Eduardo, que a nossa candidatura pretende que haja uma verdadeira reestruturação financeira. Essa reestruturação financeira, e uma das coisas que já tinha mencionado era passar a marca para o clube, né? Porque neste momento está sob a alçada da SAD. Também terá que ser revista a questão do direito de utilização de propriedade do estádio que a SAD tem, que tem o contrato até 2063. Isso tem que ser revisto. Tem que ser revista a questão das dívidas que tem o clube à SAD, tinha cerca de 25 milhões. Eu vou dizer aqui alguns números agora um pouco mais menos precisos, mas que as pessoas foram aos relatórios vão ver que são aproximados.
A SAD também deve à Sporting Comunicação e Plataformas, que é detida pelo clube, cerca dos 20 ou 25 milhões. Depois a Sporting SGPS deve cerca de 70 milhões ao clube, e agora foi reconhecido no último relatório de contas como imparidade. Deveria ser revertido isso, ser tudo renegociado para caso esse acerto, para que o empréstimo até possa ficar sobre a SGPS. GPS. Provavelmente a SGPS até entregar as ações que tem ao clube. Ao clube. Sem essa dívida, pelo menos faria todo o sentido que assim o fosse. E fazer toda essa reestruturação, porque ao fim e ao cabo, aquilo que esta direção falou que foi uma reestruturação foi algo que já vinha de trás. Primeiro já vinha de trás. Teve um ano só para melhorar ali uma diferença de 5% em relação aos valores que têm que ser pagos à cabeça ou que podem ficar em tesouraria. Portanto, não foi essa reestruturação financeira que qualquer sportinguista pensaria, e especialmente porque aquilo que é o objetivo máximo é a recompra das MOCs. Isso tem que ser feito. Óbvio. Tem que ser feito. Tem que ser a prioridade. A não ser que alguém não queira, mas também não quer, tem que ser claro com os sócios a dizer: olha, vamos vender, vamos deixar ser. Tem que haver essa possibilidade de decisão dos sócios e transparência nessa hipótese. Bem, pode haver pessoas que queiram pensarem que vem para cá algum multimilionário e que vai fazer do Sporting um Paris Saint-Germain. Isso para mim nunca vai acontecer, e por uma razão muito simples, que as pessoas têm que perceber que a França ainda faz parte do Big Five em termos dos campeonatos e das receitas. Portugal já não. E há aí uma grande diferença. E mesmo aí o Paris Saint-Germain e a França tem sim, não consegue as receitas que consegue. A França tem uma, claro, e a França não tem uma economia e Portugal tem outra. Sim, não tem as receitas de um Barcelona ou do Real Madrid, o Paris Saint-Germain. Olha, eu acho que são coisas incomparáveis, não é? Aliás, nós até devemos estar muito felizes do Sporting ser aquilo que é, porque consegue ser um dos 3 maiores clubes da Europa no contexto em que vive, não é? Apesar de, claro que o nosso futebol profissional não consegue ser competitivo em relação aos Barcelonas e aos Paris Saint-Germain, etc., por razões mais que óbvias. Mas, no entanto, enquanto clube, somos um dos grandes da Europa, sem dúvida nenhuma. E isso é motivo de regozijo. Por isso é que depois esta coisa das dívidas me faz muita confusão, porque acho que nunca será o caminho, especialmente estamos a fazer o aumento de dívidas quando o Nuno tão bem referiu, o foco tem que ser a recompra das VMOCs. Tem que ser, e ela tem que ser feita pelo clube e pelo Sporting SGPS. Claro que a SAD também tem uma conta reserva que é própria para as VMOCs. Não sei depois quais é que é o processo todo que está definido para ser feito esse processo da compra. Deveria ter sido uma prioridade neste mandato que passou, porque estava prometido e não foi cumprido, como muitas outras medidas. E agora também nos garante que vai ser cumprido. Acredito que possa haver já algum tipo de negociação, menos o Sporting avançou informação que estaria interessado em recomprar a sua própria dívida, até quando se falou nas notícias da Bloomberg que falavam de que os bancos estariam já interessados em vender a dívida do Sporting, e o Sporting quereria fazer essa própria recompra da dívida com condições mais favoráveis, mas até o momento não temos qualquer informação nem de estarem adiantado, nem de estar fechado. E a verdade é que os sócios já deram 4 anos a esta direção para tratar desse tema. É isso mesmo, é isso mesmo. E é isso que depois acaba por preocupar também as pessoas, ou as que não estão preocupadas também deviam estar, se gostam. Deviam estar. Se gostam do Sporting, se gostam das modalidades, porque eu também tenho consciência e sei que nem todos os sportinguistas vibram com
com as modalidades, e espero que cada vez mais isso vá surgindo nas pessoas. Se não vão ainda ao pavilhão, pelo menos que vejam os jogos na televisão. Se não veem os jogos na televisão, pelo menos que vejam alguns resumos que sejam possíveis de ser transmitidos por parte dos canais do clube, Sporting TV, o YouTube, os resumos dos jogos, que vejam algum lance, que alguma página do Facebook afeta o Sporting ou do próprio Sporting partilhe de algum momento mágico de algum nosso atleta, e que isso a pouco e pouco também vá mudando a mentalidade das pessoas e de percebendo que é importante essa cultura desportiva, que é interessante ver um jogo do Sporting. Eu quando digo ver jogos do Sporting, e gosto mesmo de acompanhar as modalidades, eu tanto acompanho, não quer dizer que seja sempre ao vivo, porque não há nenhum sócio ou adepto que consiga assistir a todos os jogos do Sporting, isso é impossível. Há jogos que são em simultâneo, isso nunca poderá alguém afirmar isso. Claro. Mas eu saber que o Sporting está a participar num campeonato do mundo de goalball, eu tenho curiosidade e vou procurar onde é que está a assistir, se está a dar no YouTube. Muito bem, então vamos ligar aqui o YouTube e vamos acompanhar. Hoje em dia é tão fácil de fazer isso, qualquer pessoa pode estar no telemóvel ou no computador e estar a assistir à transmissão ao vivo dos jogos do Sporting. Se for em casa, dá na Sporting TV. Infelizmente ainda não é possível, não sei para quem tenha nós creio eu, pelo menos Vodafone. A Vodafone permite aceder através do telemóvel à Sporting TV. Sim? Pronto. Sim, acho que sim. E a Mel também, se for através da app oficial da Mel, sim. Pronto, então sou eu que não no Mel Go, sim. Não estou a utilizar essas apps das operadoras, mas pronto, eu estou à espera da app do Sporting, para conseguir. Mas era que eu ia dizer, o que faz sentido é virmos a ter uma app do Sporting, porque é um gerador de receita também, pronto, no fundo, claro que não é? Aquilo que falámos aqui de forma sucinta, mas que se abordou e que acho que é muito importante. Claro que olha, sim. Nuno, quero-lhe agradecer muito pelo tempo que passou aqui connosco. Obrigado. Acho que foi uma conversa muito, muito importante e muito proveitosa, e tudo bom para a vossa lista e continuação do bom dia. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. E muito obrigado pela participação.